No último dia de prazo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de abuso de autoridade, com 36 itens vetados. O texto retornou ao Congresso Nacional para análise dos vetos que poderão ser acolhidos ou derrubados pelos parlamentares. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o conselheiro estadual da OAB de Mato Grosso, Hélio Nishiyama. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que nos assistem. Conselheiro, os vetos do presidente Jair Bolsonaro deixam melhor o que havia sido aprovado pelos parlamentares, o que é aí a lei do abuso de autoridade? Absolutamente não. Os vetos configuraram verdadeiro retrocesso, né? E é bom que se diga que o crime de abuso de autoridade não é um crime criado em 2019. Na verdade, a nossa lei contempla há mais de 50 anos uma legislação que já pune excede de juízes, de delegados, de promotores, de todos os agentes públicos em geral. Essa lei, na verdade, se tratou de um aprimoramento desse dispositivo legal. E, ao ver da OAB, né, é fruto da vontade popular, né? Foram 3 anos de tramitação no Congresso Nacional e que resultou numa legislação muito mais aprimorada no combate a esses abusos vindos dos servidores públicos. Agora, existem aí controvérsias, não é, conselheiro? O senhor coloca aí de que isso resultou da vontade popular, mas, de outro lado, a gente ouve também e com bastante insistência de que o que havia sido colocado nessa lei de abuso de autoridade era para transformar quem aplica a lei, no caso aí o Ministério Público e o Poder Judiciário, em reféns. Qual que é a opinião da OAB sobre isso? A lei contemplava no seu texto original 37 tipos penais, né? Em relação ao que foi pontuado por você, Lúcio, né, é um dispositivo específico que tratava de uma penalização para aquele que decreta uma prisão de forma arbitrária. Dispositivo já semelhante havia também na legislação anterior. Então, para a OAB, a controvérsia se resume nesse ponto. Mas veja, né, para a OAB, a lei não está sendo destinada para aquele que age de acordo com a lei. A lei está sendo destinada para o agente que abusa do seu direito, né? Para a OAB, a lei, como foi aprovada pelo Congresso Nacional, atende os direitos de toda uma coletividade. Só para se ter uma ideia, apenas em 2017, o Conselho Nacional de Justiça divulgou que surgiram quase 3 milhões de novos processos judiciais. Então, essa lei ela visa proteger aquele cidadão que está sendo investigado, que está sendo processado criminalmente. Conselheiro, a lei, já existe uma lei de abuso de autoridade, até mesmo na opinião da entidade, ela não precisa ser aperfeiçoada ao invés de uma nova lei. Eu falo isso justamente porque a população se movimentou, principalmente as entidades, inclusive a Polícia Federal também disse que essa nova lei seria uma mordaça às entidades e inclusive ao trabalho que é feito de combate à corrupção, que a lei serviria principalmente para punir quem prendesse aí os grandes, os criminosos do colarinho branco. 2 pontos merecem reflexão, né? O primeiro, como eu disse, a lei, o crime de abuso de autoridade já antecede 2019, ela já está contemplada desde 1965, inclusive prevendo situações que hoje estão sendo rotuladas de mordaça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que não está sendo exposto com clareza, né, é que da forma como foi vetado o projeto de lei, da forma que se encontra vetado, hoje, né, aqueles crimes tradicionais de abuso de autoridade estão descriminalizados. Isso porque a lei que eu me refiro, de 1965, ela se encontra claramente revogada pela nova lei, né, que se está em discussão. Então, ou seja, aprovando, não havendo a derrubada desses vetos da forma como foram postos, se não houver a derrubada pelo Congresso Nacional, fatalmente, situações que eram criminalizadas à luz da lei anterior não será mais punidas sob a ótica do direito penal. Agora, conselheiro, colocando uma espada sobre a cabeça de promotores, procuradores, juízes, desembargadores, a sociedade fica desprotegida também, não fica? Porque Ministério Público, Poder Judiciário vão ficar com receio de tomar as decisões que eles precisam tomar. A OAB não enxerga sobre essa ótica. Todos nós, né, no sentido mais amplo
do termo, incluindo juízes, promotores, delegados, advogados, ministros, todos nós estamos submetidos ao império da lei. Né? Nós vivemos, por força constitucional, num Estado democrático de direito. Então, todos nós devemos respeito às leis. O que a lei pune, o que ela combate, são abusos. Então, eu não vejo que aquele juiz, aquele delegado, aquele promotor de justiça que está agindo nos limites da lei, que ele teria contra si uma espada. E sim, né, eles que eventualmente abusar do seu poder. Agora, limitar o uso de algemas, como estava lá na lei, não é uma temeridade? O limite do uso de algema não é algo novo. Né? O Supremo Tribunal Federal já regulamentou o uso de algema. E temos que pensar que a algema ela tem que ser um mal necessário. Né? Há uma regulamentação para o uso de algema. Não se pode algemar de forma indiscriminada todos. Né? Agora, ela tem uma finalidade. Agora, quem reclama muito de algema são os políticos corruptos, não é, conselheiro? Eu vejo Eles é que reclamam, porque eu não vejo outro tipo de reclamação. A discussão sobre o projeto de lei parece que está focada nos crimes de colarinho branco, quando, na verdade, a maioria dos seus dispositivos legais, inclusive quando se fala de algema, a maioria dos seus dispositivos legais visa proteger aquele cidadão que está lá na ponta, aquele cidadão que está na periferia, aquele cidadão que também precisa ser tutelado pelo direito penal. Mas isso não existia antes. Existiu com o advento da Lava Jato, toda essa preocupação, não é? Talvez tenha vindo de forma concomitante, não consigo estabelecer essa relação, até porque, como eu disse, eu não enxergo que esses crimes foram criados especificamente para os crimes de colarinhos brancos. Pois é, agora o que engrossa a crítica da OAB seria o veto, principalmente a criminalização das prerrogativas. Por que é preciso criminalizar as prerrogativas dos advogados, conselheiro? A advocacia, ela tem que ser vista como uma peça indispensável à celebração da justiça. É o advogado que está dentro do processo, dentro do inquérito, representando o seu constituinte. Temos que enxergar o advogado não em defesa do seu próprio direito apenas, mas em defesa do direito do seu cidadão, Quando o advogado está na delegacia de polícia reivindicando a cópia de um procedimento, por exemplo, ele não está agindo em interesse próprio, ele está agindo em interesse de um cidadão. Quando o advogado, por exemplo, precisa despachar com um magistrado, com um desembargador, ele não está lá para tratar de assuntos pessoais, e sim do seu constituinte. Então, o advogado, ele precisa sim ter suas prerrogativas garantidas em lei. O nosso estatuto prevê, elenca nossas garantias. O que o projeto trouxe é a criminalização da ofensa às prerrogativas. E para a advocacia, isso é indispensável, até para que garanta uma paridade de armas entre a advocacia, entre o Ministério Público e a própria magistratura. Agora, o que não pode aí é que um projeto como esse acabe contribuindo para aumentar a impunidade. E a impunidade dos grandes, né? Dos grandes, de quem assalta os cofres públicos. Isso não pode ocorrer, não é, conselheiro? E nem está ocorrendo de forma alguma. Né? Como eu disse, o projeto não vem com o propósito porque a lei de não restringir. a lei ainda não entrou em vigor, né? Vão analisar os vetos. Sim, sim. Mas da forma como ela foi aprovada pela Casa da População, Congresso Nacional, da forma como ela foi aprovada, ela tem como viés combater os abusos, não o exercício regular da atividade do juiz, do delegado e do promotor de justiça. Conselheiro, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. A OAB que agradece. Obrigada, conselheiro.